Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, 12:30. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Paulo Búfalo questiona a prefeitura sobre acessibilidade aos locais públicos e a documentos digitais em Campinas. O vereador Carmo Luiz faz moção de apelo ao Departamento de Estradas e Rodagem por iluminação pública em pontos de ônibus da rodovia Santos Dumont. Estudantes de 4 instituições de ensino superior participam da 2ª edição da Câmara Universitária. E Procon Campinas tem recebido denúncias de descumprimento de ofertas em comércios da cidade. E a gente abre a edição de hoje com as notícias aqui da Metrópole de Campinas, porque foi entregue a primeira etapa da reforma do Centro de Convivência Cultural de Campinas, Carlos Gomes. Olha só. Em uma coletiva na tarde de ontem, foi entregue pela Prefeitura de Campinas a primeira fase da reforma do Centro de Convivência Cultural de Campinas. As obras, com investimento de R$ 23,5 milhões de reais, tiveram início em outubro de 2020 e terminaram neste mês de novembro. A reforma recuperou toda a estrutura geral do espaço, com a substituição de toda a parte hidráulica e elétrica do local, tendo como principal destaque a impermeabilização do teatro de arena com material importado, que recebeu correção contra infiltrações. Para ser reaberto ao público, o Centro de Convivência ainda depende da 2ª etapa da reforma, que está em licitação. Atualmente, 11 empresas estão sendo avaliadas. Para esta 2ª fase das obras, o orçamento previsto é de R$ 51,8 milhões de reais. Essa nova reforma vai se concentrar principalmente no teatro, com novas instalações de luminotécnica, acústica, áudio e vídeo, instalações elétricas e cenotécnica. A expectativa é que toda a estrutura fique 100% pronta ao final de 2024. Olha, nós estamos nesse momento na fase de análise das propostas. Essa análise tem uma parte técnica, porque as empresas elas têm que comprovar a capacidade de realizar uma obra com essa complexidade. As que forem aprovadas nessa fase técnica, aí o menor preço ofertado vai vencer a licitação. A nossa expectativa é que isso tudo demore em torno de mais uns 30 dias para fazer. Tem uns prazos legais que nós não podemos ultrapassar. Feito isso, vai ser homologada a empresa vencedora e nós vamos dar ordem de serviço. Esperamos iniciar a 2ª fase no começo do ano que vem, começo de janeiro. Assim que o Centro de Convivência for reaberto, o local voltará a ser a casa da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. O prefeito acredita que o espaço voltará a ser um lugar importante para a cultura de Campinas. Essa obra é o coração da cultura da cidade e ela tem uma história fantástica. O arquiteto Fábio Penteado, ele é um marco da arquitetura. Essa obra é reconhecida, todos os artistas de renome no Brasil que atuaram nesse teatro lembram com muito carinho, né, gente? Então, para a cidade de Campinas, é o resgate histórico, não só do espaço cultural maravilhoso, porque aqui você tem 500 lugares no teatro, com fosso maravilhoso, mas você tem várias salas de exposições. Aqui não é um teatro puro e simples. Aqui é um teatro com salas de exposições, salas de ensaio da orquestra totalmente preparada. Então aqui é um espaço cultural
Claro, com sua estrutura principal de teatro, mas para a cidade é fundamental. Acredito não só pela parte cultural em si, mas também pela questão do resgate da autoestima da população de Campinas. Muita gente fica triste de ver o centro de convivência sem funcionar. É uma questão muito emblemática para a cidade. Olha, eu acho que a gente tem realmente aqui, talvez, o maior espaço de memória do campineiro, que todo mundo, de alguma forma, tem lembranças muito caras de um período de uma pujança da cultura de Campinas, né? Então, eu acho que a gente poder enxergar essa retomada dessa primeira etapa, porque essa primeira etapa mostra a solidez dessa construção, a capacidade, né, de depois receber esses investimentos da segunda etapa e principalmente a gente já enxergar que em 24 a gente pode devolver para a cidade o coração da cultura, né? Ele voltar a bater, pulsar aqui nesse local. O evento reuniu autoridades municipais e também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, e dos vereadores Igor Diego, Nelson Osseri, Otto Alejandro, Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Major Jaime, Zé Carlos e Jair da Farmácia. Olha, ela é fundamental para a cultura de cidade, para a autoestima da cidade e da população. E a Câmara de Campinas, assim como a cidade, acompanhava com grande expectativa o desenrolar dessa obra. Tanto que nós fizemos uma comissão de representação na Câmara, que eu presidia, que acompanhou desde o início da contratação da empresa, a evolução da execução da obra, para ver se ela estava sendo executada dentro do cronograma. Então era uma forma da gente demonstrar, representando a cidade, que essa obra é fundamental para Campinas. É muito importante esse espaço para a cidade, que infelizmente nós não temos muitos locais de turismo para a nossa cidade, né? Até mesmo de entretenimento. Hoje nós temos aqui a Lagoa do Taquaral, temos os bosques, né? Temos shoppings, bares. Então vamos dar um exemplo aqui, se algum parente distante de outro estado vem, nós vamos mostrar a cidade de Campinas. Nós temos a opção Lagoa do Taquaral, nós temos os shoppings e os bosques. Então, tendo esse espaço cultural aqui, de turismo para toda a região aqui, não só para a cidade de Campinas, para a região metropolitana, vai ser muito importante. Na cerimônia, a Prefeitura de Campinas também anunciou um cronograma para a comemoração do aniversário de 250 anos da cidade, celebrados em 14 de julho de 2024. Serão 250 dias com anúncios diários de projetos e entregas de obras. E também foi anunciado o lançamento de uma logomarca de aniversário que vai ser utilizada nos uniformes da rede municipal e nas viaturas da Guarda e Endec. E olha só, o Procon de Campinas tem atendido várias denúncias a respeito de descumprimento de ofertas em comércios da cidade. Por isso, fique atento às promoções que você vê por aí. O Procon, órgão que fiscaliza as relações de consumo, tem como uma das funções orientar o consumidor para que não saia no prejuízo na hora das compras. Em Campinas, no ano de 2023, já foram mais de 3.000 casos registrados de descumprimento de ofertas. Então é importante que fique claro para os consumidores que o descumprimento de oferta foi o tema mais reclamado, o segmento e o tema mais reclamado pelos consumidores aqui em Campinas. Então o Procon passa as orientações para esses consumidores no sentido de pesquisar os preços e toda a informação veiculada pelo fornecedor por qualquer meio, seja verbal, informação escrita, uma publicidade, vincula o fornecedor ao cumprimento daquilo que prometeu. Então a regra é, prometeu, tem que cumprir. Do primeiro dia do ano até o dia 25 de outubro, foram registradas 3.390 queixas no Procon da cidade relacionadas ao descumprimento de oferta, números menores do que no mesmo período de 2022, quando foram registrados 3.422 casos. Não, desse jeito não. Não, comigo nunca aconteceu. Ainda bem, porque eu ia ficar brava. Não, comigo não. O mês de novembro geralmente é marcado por ser o mês da Black Friday, que é quando acontecem vários descontos dos mais diversos produtos em quase todas as lojas que nós conhecemos. Mas para quem vai fazer as compras é necessário ficar atento a alguns detalhes. A primeira situação é que o consumidor deve desconfiar de promoções com valores muito fora daqueles valores habitualmente praticados pelo mercado.
Há muitos fraudadores que se aproveitam de situações em épocas de promoção para encaminhar e-mails com links maliciosos, se passando por um site aparentemente sendo o site daquela empresa oficial. O consumidor acaba fornecendo seus dados, dados de cartão de crédito, ou até mesmo acaba finalizando uma compra, só que esse dinheiro, esse valor pago acaba sendo direcionado para um terceiro fraudador. Então é importante que esse consumidor, se for comprar sobretudo pela internet, se cerque de todas as cautelas, como por exemplo verificar se é um site seguro, se é um site que tem aquele cadeado de segurança que demonstra que de fato é um site seguro para navegação. Checar sempre o destinatário do recurso que for receber. Então, se for fazer o pagamento via Pix, antes de confirmar o pagamento, cheque se de fato é o CNPJ daquela empresa ou se a razão social, o nome fantasia, é de fato da empresa que ele adquiriu. Para que cada vez mais clientes como esses não tenham problemas na diferença no valor da oferta, na hora de fechar uma compra, o órgão orienta como os consumidores devem agir. Primeira dica, então, que fica para o consumidor nesse aspecto é guarde os panfletos publicitários quando divulgados, seja por meio de folders em ruas ou até mesmo pela internet. Fazer o print, a captura das telas do passo a passo da compra, em regra de promoções fantásticas como a Black Friday, por exemplo. É muito comum que o produto se esgote em estoque. Então, no momento do consumidor finalizar a compra, ele acaba sendo surpreendido de que aquele produto não está mais disponível para venda. Então, se o fornecedor divulgou esse produto por um determinado preço, esse preço tem que ser cumprido. O prazo de entrega e todas as condições da compra, é importante que o consumidor, então, tenha em mãos, tenha como comprovar para exigir o cumprimento dessa obrigação. E olha só, aproveitando que estamos no mês de novembro da Consciência Negra, a nossa equipe conversou com uma especialista do Instituto de Estudos de Linguagem sobre palavras e expressões que muitas vezes são utilizadas no dia a dia e são consideradas racistas. Hoje é muito comum a gente ouvir a discussão sobre termos que seriam racistas e por isso deveriam ser cortados da nossa linguagem do cotidiano. Mas será que isso se sustenta numa perspectiva linguística? Alguns estudos da semântica, que é a área que estuda os sentidos de uma língua, vão entender a língua como um sistema aberto e relativamente autônomo. Relativamente autônomo por quê? Porque a língua não permite que você combine qualquer palavra de qualquer forma. Ela tem uma determinada ordem que ela precisa ser seguida. Mas ela é relativamente autônoma também porque ela só é língua porque os sujeitos usam essa língua no seu cotidiano. Só que tanto a língua quanto os sujeitos estão inseridos na sociedade e são marcados pela história. Logo, são marcados também pelas relações de poder, pela violência, pela desigualdade, mas também pelas lutas e resistência. Logo, você olhar para uma palavra sozinha, isolada, não basta para você dizer se ela é racista ou não. É preciso a gente olhar para o contexto, para a história de enunciações daquela palavra, olhar em que contexto ela está inserida, em que tipo de texto ela está inserida, quem é que está falando aquela palavra, para quem, com qual intenção. É assim que a gente vai observar se um termo está produzindo um sentido racista ou não. Por exemplo, a palavra neguinho. Num contexto de conflito, a gente pode ver a palavra neguinho sendo utilizada para minorizar, para diminuir homens negros. Mas num contexto familiar, a gente pode ver essa mesma palavra sendo utilizada com sentido positivo, de carinho, de afeto e de cuidado com o outro. Isso quer dizer que não basta só a gente olhar a palavra em si ou sua origem para determinar se ela é racista ou não. A gente tem que ver quem é que está utilizando, para quem está utilizando e como é que essa palavra foi utilizada ao longo da história. O movimento Afropresença, que surgiu através do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários no mercado de trabalho, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, promove
hoje, quarta-feira, capacitações sobre temas como gestão de carreira, segurança psicológica, saúde mental, inteligência emocional e uso de tecnologias a favor da carreira. Para participar, é necessário se inscrever no site afropresença, sem o cedilha.com.br/sobre-o-movimento. O site está aqui embaixo da sua tela. Afropresença, sem o cedilha.com.br/sobre-o-movimento. O evento virtual e gratuito vai oferecer mais de 5.000 oportunidades de trabalho entre vagas efetivas, de estágio, trainee, incluindo vagas afirmativas para negras e negros. O Afropresença vai ser transmitido nos dias 8, hoje, amanhã, dia 9 e também dia 10 de novembro no canal TV MPT do YouTube e vai contar com 21 mesas de debate, 6 capacitações e também um show. Bom, hora das notícias do Legislativo e acessibilidade aos locais públicos de Campinas e também aos documentos digitais é tema do requerimento de autoria do vereador Paulo Búfalo à Prefeitura de Campinas. O requerimento de número 2176, de autoria do vereador Paulo Búfalo, busca por informações junto ao Executivo sobre políticas públicas de acessibilidade na cidade de Campinas. A motivação foram as denúncias feitas pelos próprios munícipes. Campinas, ela possui aí um conselho municipal de pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência muito atuante. Ela já teve uma comissão permanente de acessibilidade também muito atuante, né? Agora nós temos percebido, a partir de algumas conferências que nós participamos, algumas audiências aqui na casa, uma cobrança de pessoas com deficiência em relação a essa acessibilidade que, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, portanto tem um poder constitucional, né? Então, o município, ou melhor, os entes federados, o município, o Estado, deve sempre olhar para a questão da acessibilidade universal. O requerimento é um instrumento da atividade parlamentar e faz parte do artigo 216 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas. Sua finalidade é coletar informações junto ao Poder Executivo, que tem até 15 dias para respondê-lo. Em posse das informações, os legisladores podem aprimorar ou criar novas leis. Alguns exemplos foram mencionados pelo vereador. Os pisos táteis, as informações em braille fixadas nos pontos de ônibus, o treinamento e capacitação continuada do pessoal que atende, por exemplo, o transporte, que faz o atendimento inicial na educação, na saúde. Então, nós estamos querendo pegar essas informações todas, né, através de requerimento, para ver se nós propomos uma legislação aqui na cidade, atualizando algumas legislações que já existem, né, e propondo outras iniciativas no município. Uma atualização nas políticas públicas existentes deverá impactar na cultura das relações. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cega, né? O nosso comportamento, muitas vezes, é dizer que se eu vou tomar a iniciativa de ajudá-la, é chegar e pegar no braço dessa pessoa para poder indicar para ela o caminho. O ideal o inclusivo é você oferecer o braço para que essa pessoa segure e você sirva, então, como um guia dessa pessoa e não uma pessoa que vai definir o caminho que ela deve ir ou não. E assim como esse exemplo, nós temos outras situações, a capacitação, por exemplo, em Libras,
para que nós aqui temos na TV Câmara, por exemplo, mas essa capacitação para que a gente possa fazer esse atendimento ao conjunto das pessoas, que nós possamos estar aqui debatendo, e se não tem o apoio, por exemplo, da TV Câmara, a pessoa que estiver aqui acompanhando o nosso diálogo, ela esteja conseguindo acompanhar a discussão. Então são esses temas que nós vamos querer tratar e trazer ao debate público. O vereador Carmo Luiz protocolou uma moção e que foi aprovada em plenário, apelando ao Departamento de Estradas e Rodagem por iluminação pública em pontos de ônibus da rodovia Santos Dumont. O vereador Carmo Luiz protocolou a moção número 201 de 2023 de apelo direcionada ao Departamento de Estradas e Rodagens, pedindo providências urgentes para que seja instalada iluminação pública em todos os pontos de ônibus da rodovia Santos Dumont. Muitas mulheres, muitas senhoras que trabalham ali no entorno, em supermercados, em empresas e convivem nesta região, têm reclamado. Mandaram para o gabinete, nós cobramos e pedimos para que o DR, a Artesp, a Rodovia das Colinas façam um processo de iluminação em todos os pontos de ônibus. O parlamentar que percorreu a rodovia e verificou pessoalmente a carência de iluminação pública, em especial nos bairros da região sul, como Parque Uziel, Jardim São José, Jardim Campo Belo e outros que margeiam a SP-75 em Campinas, acredita que a iluminação pode trazer mais segurança para a população. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com o Aeroporto Internacional de Viracopos, inclusive apresentamos um projeto com orçamento, um tipo de projeto para a iluminação também do trevo, ali do trevo do Aeroporto de Viracopos, porque também são muitos trabalhadores, usuários do aeroporto, que muitas vezes, pela falta de iluminação, correm risco. O nível de assalto é muito alto, o nível de violência é muito alto e nós estamos apelando à Rodovia das Colinas, à Artesp e ao DR que faça algum projeto para atender essa importante população que usa a rodovia Santos Dumont. Estamos trabalhando também pelas marginais da Santos Dumont, que vem junto, segurança, talvez uma melhor iluminação com as marginais. É um grande trabalho, é um sonho que nós estamos trabalhando. A Escola do Legislativo de Campinas promoveu a segunda edição do programa Câmara Universitária, para estreitar a relação entre os futuros profissionais e a sede do Legislativo Campineiro. Confira como foi. Uma das pioneiras no Brasil, a Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, promoveu a segunda edição do Câmara Universitária. Aí a gente tem o período de inscrição, a gente faz algumas divulgações nas universidades, mas assim, se você é universitário e não divulgaram na sua universidade, você fica sabendo, você pode fazer inscrição caso você tenha interesse em conhecer como que funciona, né, o trabalho da Câmara Municipal. São 17 formações, porque tem várias áreas. Todos os setores da Câmara, eles estão abertos para visitação e mesmo que seja se você esteja se formando em alguma coisa que não tem um profissional aqui na casa, você não vai ser impedido, você pode participar se você quiser conhecer como funciona o trabalho na Câmara Municipal. Muito importante porque os alunos, além de terem a formação teórica sobre o direito já posto, é muito importante que tenham conhecimento de como o direito nasce, né? Como é que se dá o processo legislativo. Apesar de cursar Direito, a aluna optou por visitar a área de finanças da Câmara. Uma área que eu não tenho muito contato, porque são finanças públicas, né? E a gente vê mais finanças privadas, porque o público é bem específico. E conhecer mais sobre a área do direito público, prestar concurso, quem sabe? Primeiro, assim, desmistificar, né, essa ideia de que o poder legislativo é algo distante, às vezes até inexistente. Mas é criar essa proximidade e a partir desse contato estimular nesses estudantes universitários também o desejo de participar, a partir da compreensão, participar da vida política do município. Eu acho muito legal esse programa porque
os alunos eles podem já ter um contato com que eles vão ter no futuro, né, no dia a dia. No meu caso, que é engenharia civil, eu acho até mais legal, porque quando as pessoas pensam em primeiro momento, o que um engenheiro civil faz numa casa de leis, né? Então tem essa curiosidade por parte do pessoal e principalmente dos alunos. Com certeza, foi uma visita bem enriquecedora. A gente fica muito na sala de aula, então falta muito da prática, a gente entender realmente a realidade, porque realmente o ambiente acadêmico é um ambiente mais teórico, tudo. Então é bem legal que a gente vê, conversa com um profissional da área, entende qual que é a realidade, abre nosso leque também de oportunidades, né? A gente aprende, na verdade, quais são as nossas oportunidades também. Então foi bem legal, bem bacana, e principalmente saber dentro da Câmara qual que é a atuação, que é realmente bem inusitado pra gente, a gente não esperava, e foi bem legal a visita, assim, aprendi bastante. Nós recebemos hoje a Universidade Mackenzie, né, do curso de Direito, e alunos da Unicamp de Engenharia Civil. E você vê no relato deles, assim, a surpresa saudável, né, de poder conhecer a Câmara, que às vezes esse é um assunto que no dia a dia nem é abordado com profundidade nas escolas, nem nas escolas de Direito, né, e muito menos nas escolas municipais. Então, a gente está oportunizando a eles, né, essa possibilidade de conhecer, e aí conhecendo e entender a importância do Poder Legislativo do município. As homenagens feitas pelo vereador licenciado professor Alberto foram entregues pelo vereador Jorge Schneider em reunião solene aqui no plenário. As 14 homenagens concedidas na reunião solene de número 65 foram indicações do vereador licenciado professor Alberto. Essa homenagem é uma homenagem desse poder tão relevante, tão importante, que é a Casa do Povo. Essa é a Casa do Povo. Essa aqui é a Câmara Municipal de Campinas, votou, entendeu que vocês são importantes, entre tantas pessoas boas que desenvolvem tantas atividades importantes, a Câmara entendeu que vocês são pessoas que contribuem diretamente com a nossa sociedade. Então quero que todos se sintam abraçados. Eu só vim aqui hoje porque o professor Alberto ele fez as indicações e precisava de um vereador. Eu disse, estou à tua disposição, estou às tuas ordens. Porque ele é o grande mestre nosso aqui, ele é o grande professor. O indicador das honrarias lembrou da data histórica do Dia da Reforma Protestante e da importância da livre manifestação. Esse dia tão importante que é o Dia da Reforma. Essa postura de não quero, não posso e não devo tem a ver com o direito de pensamento, a liberdade que nós prezamos tanto no Ocidente, de cada pessoa ter o direito de professar a sua própria fé, a sua própria ideologia, fazer as suas próprias escolhas. A primeira homenagem foi o título de cidadão campineiro. Para nós, da Casa do Povo, reconhecer o senhor, mesmo o senhor não sendo nascido aqui, Campinas está dizendo para o senhor é nosso patrimônio. Ao todo, foram 6 honrarias. 2 personalidades receberam o diploma de mérito digno de honra Pastor João Batista Martins de Sá. O Centro de Desenvolvimento Integral Bom Pastor recebeu o diploma de honra ao mérito. O diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro foi concedido a 2 personalidades. O diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho foi entregue a 4 homenageados. Receberam a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior 6 indicados. O vereador que presidiu os trabalhos encerrou a reunião valorizando a mensagem cívica. Nós acreditamos que naquela palavra que está escrita na bandeira ali, ordem e progresso. Sem ordem não há progresso. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 70. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 17 projetos. Entre eles está, em definitivo, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que cria 200 cargos públicos de professor adjunto 2. Cabe a estes educadores substituírem os titulares em casos de ausência legal. Caso seja aprovada, a proposta ainda terá que ser sancionada pelo prefeito para que se torne lei municipal
e o concurso público para selecionar os educadores que possa ser realizado. Também está em análise na noite desta quarta-feira, porém, em primeira análise, um segundo projeto de lei que cria cargos na área da educação. Neste caso, são 50 vagas para assistente social escolar e outras 50 vagas para psicólogo escolar. Ainda entre os projetos previstos em primeira análise está o que cria o Procentro, que é um programa de incentivo do município para revitalizar a região central da cidade. Assim, empresas que se mantiverem ou se instalarem em um polígono determinado no centro, com atendimento presencial, presença física de colaboradores e clientes, terão desconto de 2% sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza por 10 anos. Para você ficar muito bem informado, conferir a pauta completa com todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br. E olha só, uma equipe da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Estadual de Campinas trabalha no desenvolvimento do primeiro protótipo de uma bateria de sódio brasileira. O novo sistema de armazenamento energético pode ser uma alternativa aos módulos tradicionais que utilizam o lítio, com menor impacto ambiental e mais econômico. E sobre este tema, você confere a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. Uma bateria que recebe mais sódio em sua composição, diminuindo a dependência do lítio, já está sendo testada e produzida no laboratório da Divisão de Armazenamento Avançado de Energia da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Hoje, apenas fabricantes chineses oferecem baterias comerciais com essa tecnologia. O que acontece é que não tem lítio suficiente para todo mundo, né? Então a gente tem estudado alternativas ao lítio, por exemplo, as baterias de sódio. As baterias de sódio, elas têm um desenvolvimento muito acelerado nos últimos anos, e com isso você reduz um pouco da pressão na produção dos precursores para a bateria. Além de tudo, né, além de ser uma opção para oferecer para o mercado, ela é uma opção mais ecológica do ponto de vista ambiental também. O sódio é um elemento químico abundante na natureza, encontrado na água do mar e em reservas salinas em todos os continentes. Segundo a pesquisa, a substância tem potencial de substituir em até 25% o espaço ocupado hoje pelas baterias de lítio, que equipam carros elétricos, drones, smartphones, notebooks, tablets e outros aparelhos eletrônicos. As baterias de sódio foram alavancadas muito rapidamente, já atinge 70%. Então elas estão muito próximas do desenvolvimento das melhores baterias de lítio que a gente tem no mercado. Com a vantagem do sódio você encontrar no mar. Então todos os países, né, podem utilizar um processo de refino para obter o sódio. Outros países vão ter acesso. Hoje não é todos que têm acesso ao lítio, ao níquel, ao cobalto, né? Esses materiais que são importantíssimos para a produção da bateria. A bateria de lítio realiza 12 mil ciclos durante sua vida útil, enquanto as baterias de sódio, até o momento, não chegam a 4 mil ciclos. No entanto, o professor da Unicamp, especialista em transição energética, pondera que os módulos de sódio apresentam vantagens competitivas relevantes que podem impulsionar seu uso nos próximos anos. Como o sódio é um insumo acessível e disponível em qualquer país, seu refino em larga escala proporcionará maior viabilidade econômica, enquanto o lítio enfrentará fortes demandas de mercado. Isso tudo porque o lítio é um minério com reservas limitadas e de ocorrência restrita a poucos países, como Bolívia, Chile, Argentina,
Portugal e Austrália. No Brasil, a única reserva comercialmente viável conhecida está no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. De acordo com a estimativa de 2021 da Agência Internacional de Energia, o consumo de lítio deve aumentar 75 vezes até 2050. Então a de sódio, ela vem o quê? Ela vem com a vantagem de você capturar lá no mar o sal, o sódio, né? Com grande facilidade, com baixo custo. Então o sódio não seria um problema hoje do ponto de vista como o lítio é. E o sódio vem com uma grande alternativa. Esse que é o grande ponto. Ele vem com uma grande alternativa e o custo de refinar tudo isso daí ambientalmente, quando eu falo ambientalmente é assim, é energia elétrica que eu vou usar para refinar nos processos industriais, né? É menor. Então, essa é a grande vantagem dessa bateria. Ela vem com uma pegada de carbono menor. Outro problema do lítio, segundo o professor, é que o processo de refino do minério para alcançar o grau adequado para o uso em baterias consome muita energia. Quando as fontes energéticas utilizadas não são renováveis, o processo produtivo apresenta grande impacto ambiental, bem ao contrário do que se observa com o sódio. Essas tecnologias nossas são chaves, elas precisam ser desenvolvidas localmente. Não adianta a gente pegar a bateria pronta da China. A gente precisa pegar a bateria e fazer aqui no Brasil, por soberania nacional, mas por pegada de CO2. Alguns pesquisadores acreditam que as baterias de sódio não deverão substituir os módulos de armazenamento de lítio, mas ocupar nichos de mercado distintos. O professor, por exemplo, vê potencial também na mobilidade elétrica. A ideia do estudo é produzir esse modelo de bateria renovável em escala industrial e utilizar essa tecnologia em veículos de grande porte, como ônibus, caminhões, navios e trens. Se a gente pegar e comparar com essas baterias que a gente tem hoje em casa, né, no controle do nosso veículo, na chave do veículo, no controle do portão de casa, aqui dentro tem mais de 100 dessas pequenininhas. E o peso é muito parecido porque o case é muito leve, é muito parecido com o encapsulamento do café a vácuo que a gente tem aí, que a gente compra no mercado. Então é o que a gente precisa fazer agora, criando esse know-how, ajudar os legisladores a criar uma regulamentação que não existe. Hoje você não sabe quem é dono da bateria, a bateria vai para o lixão, a bateria precisa ser reciclada, tem toda essa questão ambiental, né? Os grandes poluidores, você tem baterias adoidadas, o que você vai fazer com essa bateria? Está indo para o lixão. Junto com o know-how, você precisa regulamentar para que esse ecossistema de produção local aconteça. Uma hora mais 9 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e hoje o quadro Se Liga na Profissão vai mostrar um profissional que produz conteúdo na internet, sendo capaz de influenciar a sua base de seguidores a partir do comportamento. Olha só. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre influencer digital. Então, se liga aí, bora! O influencer digital é um formador de opiniões. Através das postagens nas redes sociais, é capaz de despertar diversas sensações, comportamentos e pensamentos em sua audiência. Tem um público fiel e engajado em seus canais online. É isso aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com a Adriana. Tudo bom, Adriana, beleza? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. É isso aí, o prazer é nosso. Bom, para a gente falar sobre o dia a dia de um profissional, como que funciona, conta pra gente. Bora lá. Ser influencer digital, eu costumo dizer que é um desafio. É um desafio extremamente empolgante, porque é o dia a dia sempre.
São várias conquistas diferentes cada dia, são vários lugares diferentes. O meu Instagram, que é um Instagram de dicas, que fala sobre tudo, eu tenho que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É super conhecido aqui em Campinas, né? Super conhecido, Dicas Campinas, super conhecido. E eu tenho que mostrar para quem está do outro lado um pouco de tudo que acontece em todos os mercados, tanto da gastronomia, como da estética, do lazer, da cultura, um pouquinho de tudo. Bom, e imagino, não é? As pessoas que olham de fora, certamente podem pensar, nossa, maravilhoso, que delícia, mas tem as responsabilidades, tem os corres, o dia a dia não deve ser tão fácil assim não, né, Adriana? Não, né? Porque todo mundo vê a parte boa, né? Exatamente, vê tudo pronto. Foto, comida, vê o que tá tal. pronto, o que você errou, você refaz. Então, exatamente. Normalmente as pessoas veem isso, mas é um corre todo dia. Se você falar assim, deve ser muito fácil, deve ser muito bom fazer isso porque é fácil. Não, é tudo menos fácil. Você tem que estar sempre nos melhores lugares, transparecendo as melhores coisas, falando daquele lugar numa linguagem que as pessoas entendam do que você está falando, mas é um corre o dia inteiro. Não, e cada lugar é uma linguagem diferente, imagino, né? Você citou aí gastronomia, tem outros setores também. Então... Todos os lugares que eu chego, eu estudo o lugar. Eu estudo esse lugar antes de entrar nesse lugar. Então, se eu vou... Não pode chegar sem saber nada, sem saber quem é, o que ele faz, qual é o serviço que oferece, nada. Eu já chego no lugar sabendo um pouco de tudo que acontece naquele lugar. Como você se interessou por essa área? Eu sou bem campineira, né? Eu sou bem campineira, assim, e minha vida social sempre foi muito agitada. E eu era executiva numa multinacional e começou com crises no mercado e eu, curiosa do que acontecia em Campinas, eu comecei a falar sobre Campinas. Comecei a falar, eu vou falar de algum lugar que eu vou. Que ano, Adriana? Foi em 2017. 2017, já faz um tempo. Aí? E aí foi, e aí começou a tomar uma proporção grande, começou as pessoas me procurarem, as pessoas quererem saber como que funciona, as pessoas queriam que eu estivesse no lugar, então foi bem bacana. E aí foi crescendo, e hoje a gente aí tá... Quantos clientes hoje? Dá para ter uma noção? Eu tenho, acho que assim, só de cliente fixo são 20, 30 por mês, de fixos, né? Fixo? Porque eu tenho alguns clientes que são Sem fixos. contar os que fecham no mês. Pontuais, os pontuais. Muitos clientes pontuais. E assim, Adriana, você trabalha sozinha ou você tem uma equipe? Como que é esse lado? Eu tenho uma equipe por trás com mais 3 pessoas que me ajudam a fazer, tem respaldo, questão de edição, né? Edição, de matéria, arte. E até de buscar o que está acontecendo. Buscar no mercado. Olha só que legal, gente. Porque o grande negócio desse mercado é você estar antenado, saber o que está acontendo. E assim, você sai de segunda a segunda. Segunda a segunda você tem compromisso à noite, em restaurante? Às vezes, final de semana, eu me recolho. Durante a semana, eu estou cada dia num lugar. Então tem que estar sempre arrumada, sempre se maquiando. Fora isso, né? Todo mundo vê e fala assim, nossa, tá super bem, tá sempre bonita. Não, mas tem tudo por trás, né? Me cuidando o tempo todo, indo no cabeleireiro, fazer uma maquiagem, tá bem para transparecer. Por exemplo, um determinado local... quer contratar os seus serviços. O que você oferece, uma influencer digital oferece para um restaurante, por exemplo? Como que funciona para um clube, enfim? Eu sempre ofereço o que ele tem de melhor. Sempre. Eu sempre busco o que ele tem, que é o carro-chefe dele. O que as pessoas mais gostam daquele lugar. E do meu jeito eu conto a história do lugar. Puxa vida! Bacana, mas é gostoso, né? mas é bom, vale a pena. E assim, tem texto, tem foto, sufoco, tem vídeo, tem arte? Tem tudo. Tem tudo isso? Tem tudo. Tem texto, as melhores takes, as melhores fotos, os melhores vídeos, a maneira mais no restaurante. Da foto. No restaurante. O que tem de mais gostoso nesse restaurante, que as pessoas vão olhar e falar, nossa, que delícia. E é o que a gente mostra. Vamos lá, e tem curso para desenvolver essa profissão? Como funciona? Tem muitos na internet, né? Hoje já tem bastante cursos, mas você aprende muito no dia a dia. Na prática. E principalmente no erro, né? Tem pessoas que acham que é tudo perfeito, não. Você erra um monte, aí você aprende no erro. Adriana, e como está o mercado? Como que é o mercado dessa profissão? Eu acho que ele é aquecido o tempo todo. Olha aí! Eu acho que ele é aquecido o tempo todo. Eu acho que entra gente nova o tempo todo, né?
ele é aquecido. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para muita gente falar sobre gastronomia, tem espaço para muita gente falar sobre estética, sobre a rede materna, tem espaço para todo mundo. Dá para entrar sem ter medo. Bom, e certamente... É dedicação, né? Aí tem que se dedicar. Isso aí é fundamental, né? Também as coisas não caem do céu, né, Adriana? Não cai. Por exemplo, sua página tem quantos seguidores? Hoje está com 92 mil. Então tem uma visibilidade gigantesca, né? E assim, um crescimento orgânico, um crescimento real, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar o tempo todo também. Ô, Adriana, certamente muita gente que está em casa, né, assistindo ao quadro, se liga na profissão, se interessa por essa área, tá falando, puxa vida, olha lá, a Adriana falando, me interessei, gostei, quero seguir essa área, não é? Aqui em Campinas ou até mesmo em outras cidades que talvez não tenham, não é? Esse tipo de serviço, de dicas e tudo mais. Quais as orientações, as dicas, o que você pode falar para a galera aí que quer entrar de cabeça nessa área? Coragem, né? Tem que ter muita coragem, dedicação, se empenhar, se estudar sobre o assunto, saber sobre o que você quer falar, que é super importante. E acho que dedicação, coragem e meter a cara, não pode ter medo. Dá para ter uma noção de quantas horas, claro, que isso é muito relativo, tem dia que é mais corrido, tem dia que não, mas quantas horas, por exemplo, trabalha durante o dia? A gente trabalha às vezes durante o dia e durante a noite, né? O dia inteiro, a noite inteira? O dia inteiro, porque, por exemplo, eu vou num restaurante, às vezes eu fico 2 horas nesse restaurante, depois eu fico mais 3 editando esse vídeo. Tá vendo? Pegando os melhores takes, montando um roteiro para contar a história. Você edita também? Eu edito também. Você é editora? Edito também. Faço tudo, se quiser. Faz foto? Tudo, se quiser. Eu tenho, põe a mão na massa. Eu tenho pessoas que fazem comigo, mas se eu precisar fazer sozinha tudo, eu faço tudo. Tem que entender de tudo. Tem que saber do que você está fazendo, né? Tem que estudar. Tem que estudar e como você disse, né, Adriana, não se pega de surpresa, chegar no local, tá preparado realmente. Porque assim, você vende, né, o seu trabalho, a exposição da marca e tudo mais, tem que ter muita criatividade também, né? Meus amigos jornalistas, eles brincam que eu sou a rainha do release. E eu chego no lugar com o release pronto na minha cabeça já. Boa. Com a história na minha cabeça. Eu nunca chego despreparada. Isso faz uma diferença grande. Não, e assim, a responsabilidade que você tem de divulgar uma marca, ela é muito grande, né? Porque você também não pode pisar na bola com... E quando você... O resultado tem que ser bem feito para ter um retorno legal. E quando você já trabalha com isso, esse é o seu ganha-pão, você cobra para entrar numa empresa, você tem que oferecer o melhor serviço para essa empresa, né? Então você tem que falar sobre eles com propriedade. Então é isso que a gente faz. Valeu, Adriana. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi muito legal, show de bola. Eu que agradeço. Obrigada. Um prazer. Valeu. É isso aí, pessoal. Se liga na profissão. Quarta-feira de sol e calor aqui em Campinas. A temperatura nesta tarde pode chegar aos 32 graus. Para amanhã, quinta-feira, não tem mudanças no tempo. Segue o sol aparecendo durante todo o dia. Pouca nebulosidade por conta da massa de ar seco estacionada na região. Com isso, não tem previsão de chuva aqui na cidade. Vamos às temperaturas, então, para esta quinta-feira? Para amanhã, mínima de 21 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 35 graus aqui na cidade de Campinas. Você vê aí na sua tela a previsão para amanhã, quinta-feira, 9 de novembro. E olha só, tenho convites a fazer a você, hein? Porque hoje é quarta-feira, portanto, às 6 horas da tarde, tem reunião ordinária de número 70. E amanhã, às 9 horas da manhã, acontece a 6ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte. A presidente é a vereadora Guida Calisto e claro que tudo tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira, ao vivo, após a reunião da Comissão de Educação e Esporte. Até lá. Tchau, tchau.